Olá, querido amigo, hoje nós falaremos de um argumento muito interessante, recaídas espirituais. Falaremos também de possessão demoníaca. E eu quero já aproveitar para utilizar o texto de Mateus capítulo 12, o versículo 43 ao versículo 45, que diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. É bem verdade que falar sobre possessão demoníaca é um tabu em muitos círculos, mas é uma realidade presente no ministério de Jesus. E Jesus falou disso de uma forma muito esclarecida, utilizando esse texto que nós acabamos de ler. E tudo começa assim: uma geração má e perversa, a geração dos líderes religiosos, a geração dos fariseus, aonde Jesus não apresentou nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas e da rainha de Sabá para confrontar os líderes religiosos. E Jesus nesse momento fala sobre possessão demoníaca, recaída espiritual, o demônio que saiu e que volta com mais 7, estando o estado espiritual daquela pessoa ainda pior. Demônios são seres espirituais, são corpos espirituais que precisam de um corpo físico para se manifestar, precisam de um cavalo, precisam de uma mula. Assim aconteceu no Éden, o diabo utilizou uma serpente para poder falar. Assim aconteceu na manifestação visível, na libertação do gadareno, a legião que entrou nos porcos que se precipitaram. Interessante que o texto fala assim: uma vez que o espírito imundo sai, ele começa a vagar, procurar um lugar para residir, uma morada, e não encontra. Ele não encontra no ermo, ele não encontra no deserto, porque ele precisa de uma casa espiritual que se chama pessoas, gente. Então, qual a primeira alternativa? Retornar ao hospedeiro inicial. E quando ele retorna, encontrando um ambiente propício, um lugar varrido, um lugar organizado para a sua chegada, ele volta com 7 espíritos piores, de um escalão superior. Não são soldados rasos, são demônios ainda mais fortes, que se manifestarão nele, havendo uma resistência espiritual ainda maior. Interessante que o mundo espiritual paralelo se move através de pecados, legalidades. Infelizmente, existem pessoas que têm um contato superficial com o Evangelho, brincam de ser crentes e estão cheios com um elenco de pecados na vida. São ambientes propícios para a chegada de demônios. Até mesmo eles que dizem que professam uma fé em Jesus. Ser crente, querido, até o diabo é. Mas se a tua vida não for cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você é uma casa vazia, você é uma casa varrida, um ambiente propício para a infestação de demônios. Existem pessoas que estão viralizadas de demônios. Por quê? Porque existem legalidades. E agora, a pessoa que teve um contato com o Evangelho, mas que não criou raízes, e eu acredito, nós sabemos disso, é a base da nossa fé. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, mas a gente precisa ter uma entrega genuína e total do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma e do nosso espírito para o Senhor. Porque senão, se o nosso contato é superficial, demônios ainda terão domínio na nossa vida. Teremos ainda brechas espirituais e daremos legalidades para o inimigo. E aí o que acontece? Recaídas espirituais. A pessoa se sensibiliza com o Evangelho, mas não toma uma atitude, não toma uma decisão com o Evangelho. Então ela vive tendo recaídas espiritualmente, recaídas no sexo, recaídas na promiscuidade, recaídas no mundo da droga. Por quê? Porque existem legalidades espirituais. E a recuperação dessa pessoa cada vez se torna pior.
porque vai se montando nele um exército demoníaco, vai se manifestando nele uma infestação demoníaca, e o assunto é muito sério. Mas que no nome de Jesus, que as pessoas que estão próximo de você, a tua casa, os teus filhos, os teus familiares, os teus amigos e pessoas que também estão dentro da igreja, possam tomar uma decisão séria de se encherem de Deus, se encherem do Espírito Santo, para não darem lugar ao maligno. Comportamentos visíveis, agressividade, raiz de amargura, ódio, rebelião, são manifestações malignas que a gente precisa estar atento. Um crente com discernimento espiritual não enxergará apenas através da lente humana, a lente fisiológica do nosso globo ocular, mas ele vai conseguir discernir espiritualmente. E existem coisas que revelam maligna manifestação de demônios. Mas que no nome de Jesus, a tua casa seja liberta, a tua igreja seja liberta e teu círculo de convivência seja liberta, e que jamais se veja uma recaída na tua vida, no nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente.